Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast com Gregório Ventura, o nosso pódio. Como você sabe, todas as vezes nós buscamos trazer segmentos diferentes e hoje eu quero falar sobre o mercado publicitário. E eu trouxe um dos especialistas no mercado publicitário aqui em todo o norte de Minas, por que não dizer do Brasil. É uma das pessoas que eu acredito e conheço pelo trabalho mais criativas que eu já vi em termos publicitários, com uma experiência longa e que tem muito para agregar para todos nós, para você que é empresário nesse dia de hoje. Eu estou aqui com Ricardo Alckmin, proprietário da ALK, ou ALK, Marketing e Publicidade, não sei se eu posso falar assim, ALK Comunicação e Publicidade. Seja muito bem-vindo, meu amigo e publicitário Ricardo. Obrigado, Greg. Primeiro é prazer, cara? Porque além de muita conversa dentro do escritório, dentro de alguns bares e agora no pódio, fica melhor ainda, assim, muita vontade de falar o que eu gosto de fazer, o que é a minha profissão. E tá do seu lado aqui, cara, que eu falo, se toda empresa que eu fizesse o marketing tivesse um consultor igual o Gregório, e em números já fizemos, se um outro sim, parceria. Aí é resultado de sucesso, Quando você tem teoria, prática, criatividade e informação, Sim. Tem muito empresário aí que quer trabalhar a parte de marketing, mas a coisa mais valiosa que ele tem é a informação, e isso você me dá assim de bandeja. É verdade, ele tem razão, e nós vamos falar sobre isso muito, Porque você certamente, eu vejo assim, hoje, o mercado como ele tem mudado muito, eu vejo muita gente contratando marketing, muita gente fazendo coisas aí, mas sem a devida especialização e o conhecimento, E deixar claro para você que só falar eu vou investir tanto em rede social, sem uma estratégia não resolve, Mas eu quero começar, Ricardo, falando um pouquinho, de você, quem é Ricardo, quando você começou na sua carreira e como é que começou a sua agência, quando? Me conta um pouquinho da sua história, desse início, e como você foi galgando aí as escadas do sucesso. Então, cara, a agência ela já está entre seus 25 anos de mercado, Ela começou dentro da academia, dentro da Católica. Eu me formei em publicidade e propaganda dentro da Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC, E dentro do curso de publicidade você tem várias ações de matéria que são a parte de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de uma própria agência. E antigamente você tinha grandes agências com nome e sobrenome de alguns publicitários que são assim, sou fã de todos, assim, são minhas inspirações, igual o Washington Oliveira que nos deixou, Nizam Guanães e vários outros, Então você tem a W Brasil, que era do Washington, a DM9, que é algumas inspirações, e dentro desse projeto, dentro da faculdade, você quer criar um nome da agência. E aí eu tive um insight criativo e veio a ALK, Não foi nem a ALK. O pessoal, assim, como você falou, é a ALK, é a ALK. E até de forma criativa a gente começou a brincar com isso, de vamos, ALK interessa, ALK tudo indica. Que tá na camisa aí, ó. O cara já parece, veio. O cara publicitário mesmo, viu, galera? Ó, pra você ver, já trouxe na camisa. E vamos ao que interessa. E aí, cara, eu atuei muito no mercado de Belo Horizonte, Sim. E eu sou fã da parte de criação de áudio, de jingle, de trilha para cinema. Trabalhei no SM Studio durante muito tempo, tanto na parte criativa como na área de atendimento também. Então eu tive o prazer de conhecer várias agências de Belo Horizonte, Andrade Propaganda, Casa Blanca, SMPB, Lápis Raro, Brócolis, Cara de Cão e inúmeros outros. Mas eu comecei a atuar no mercado publicitário em Montes Claros, mesmo não estando em Montes Claros, em 98. Eu trabalhava no SM Studio e o estúdio ele foi contratado para fazer a trilha sonora e a parte do spot da Fenix 98 na época. Olha! E quem atendia era Humberto Madureira, Sim. que é um grande amigo, é um cara que eu admiro muito na publicidade norte-mineira também. E aí fizemos um spot e tal, e assim, a gente vê hoje tanto que a tecnologia, Sim. ela nos ajuda, Porque a gente teve que gravar esse spot, foi aprovado, foi colocado no telefone para o pessoal aprovar, E aí a gente teve que sair para colocar o CD
dentro da Transnorte Express para chegar aqui. Naquela época, para ir para a rádio, né? Chegar para ir para a rádio. Enquanto a internet não tinha essa velocidade que tinha hoje, né? E tudo. E assim, bem interessante. Aí comecei essa foi a minha primeira participação no mercado publicitário. E aí, quando eu acabei a faculdade, né? E trabalhei em algumas agências lá em Belo Horizonte, eu queria voltar para Montes Claros, né, para engajar a parte publicitária aqui e tudo. Grandes agências de grandes amigos, que são grandes amigos realmente, Selma, Kaique da Flagra, Humberto, HM, né, e dentre outros, a Zoom, produtora do Beto Rios e do Primim. E aí quando eu cheguei no mercado aqui, a primeira campanha, que eu falava que eu era urgência, né? Tinha tantos profissionais ainda no mercado, mas eu comecei a galgar alguns clientes. E a minha primeira grande campanha aqui, nós ganhamos a conta do Montes Claros Shopping. Olha, que bacana. Foi em 2004, se não me engano, 2006. Sim. Eu não sou muito de data não, tá? Pessoal lembra. Mas já começou ali no auge, né? Montes Claros Shopping ali. Isso, e tinha assim várias agências aqui ainda, né? Grandes, de bons trabalhos. E aí começamos a fazer o trabalho do Montes Claros Shopping, né? Galgando durante muito tempo, atendendo eles. Mas a grande virada de chave da agência, que eu sou extremamente grato, foi com o Hospital de Olhos do Norte de Minas. Dr. Vete Vilela, que teve até no podcast com você aqui, né? Sim. Vilela é um cara muito empreendedor e a gente está falando de alguns anos atrás, né? Eu atendi Vilela durante, acho que foi 15 ou 16 anos. Sim. E foi apresentada a Vilela por um professor de educação física, né? E aí eu falei que eu era publicitário e tal. E Vilela, na época, me entregou um dossiê, assim, de um planejamento de alguma agência que tinha passado para ele. Eu falei assim, Vilela, olha, eu não gostaria de ler, porque eu acho assim antiético minha parte, né? Deixa eu estudar o seu negócio. E quando eu cheguei aqui, Vilela, ele tinha feito exposição agropecuária, um investimento grande do Hospital de Olhos na festa agropecuária. E aí teve um dia que a gente sentando, conversando, e a agência que atendia ele, não lembro qual que era, também não veio ao caso, eu falei assim, Vilela, dá uma lida nesse slogan aí proposto pela agência. Ele olhou, leu, e quem enxerga bem faz melhor. Eu falei, Vilela, lê de novo. Quem enxerga bem faz melhor. Eu falei assim, Vilela, se você colocar uma campanha dessa com esse slogan, você vai arrumar uma confusão com ONG de cego, com pessoa que usa óculos, porque não vai se medir o mérito da pessoa, o profissionalismo, se ela enxerga bem ou faz melhor. Claro que em forma criativa eu entendi que a agência quis falar. Mas é justamente às vezes que eu falo, por isso que a gente tem CONAR, a gente tem sempre, que não é tudo que o publicitário cria, pense, uau, e vai colocar na mídia, né? Isso é muito sério, muito sério, né? A gente tem várias agências e várias campanhas que foram tiradas do ar pelo CONAR, né? Às vezes por alguma mensagem subliminar, fere um pouco da ética, né? Assim, dos costumes e tal. E a gente viu que muita coisa mudou, né? Hoje você está um pouco mais aberto, né? E até pelo desenvolvimento de costumes, de consumo e tudo, então isso muda muito. E a partir daí, depois do Hospital de Olhos, a gente atendi várias contas, tive o prazer de fazer a ISO 14001 da Novo Nordisk, que é um fato interessante que eles me contrataram, né? E eles falaram assim, olha, a única coisa que a gente quer é que seja feito com os nossos funcionários. Então, quando não tiver nem computação gráfica ainda, depois você põe para o pessoal ver, a gente fez uma computação gráfica, na época, foi com a Homesoft, a Creande, né, grandes profissionais que tinham aqui no mercado, e fizemos, e foi uma campanha muito bonita, né? Que uma chancela de uma ISO 14001, você que trabalha com consultoria, é muito importante. Nossa, muito, né? muito. Participei também dessa ISO no Hospital de Olhos. Sim. Atendi durante muito tempo também a Astral Pães. Sim. A Astral foi um cliente que, assim, desde a embalagem dos pães, que está aí na mesa de todo mundo, né? Tem muito tempo já. A Andréia, que é a sucessora do Wilson, foi minha aluna na faculdade, está fazendo um belo trabalho, né? Hoje a gente atende mais assim, só com conselho, a gente bate um papo, né? Que ela colocou uma empresa dentro
da Astral, né? Que Sim. eu acho que é muito legal isso também, Sim. a visão que ela tem como profissional de marketing, como administradora. E foi um cliente que era uma padaria pequenininha na Avenida dos Militares. E desde sempre conversando com o Wilson, você tem um potencial produto, você tem... Às vezes eu acredito mais no produto dos clientes do que eles mesmos, sabe? Lembrando que o Wilson esteve aqui também, quem quiser assistir, muito bacana a entrevista do Wilson, tá? Da Astral, podem procurar no nosso canal do YouTube aí. E aí começamos a fazer esse trabalho da Astral, tive uma alegria de um comercial criado por nós, uma campanha dos 20 anos, né? Foi um comercial que foi premiado. A agência ela ganhou Profissionais do Ano 2014. Tá, né? Até aqui, viu, gente? O prêmio aqui, tá? Para dar um foco aqui, o prêmio que ele recebeu foi esse prêmio, acho que foi a nível de Minas. Como foi? O Profissionais do Ano tem várias categorias, né? Primeiro foi em Uberlândia, sim, em toda a região sudeste. E com a região sudeste a gente, com várias agências de Belo Horizonte, Rio, Brasília, Distrito Federal, né? E a gente ganhou na categoria campanha. Então na categoria depois, campanha você ganhou, tá aqui, gente, eu acho lindo esse prêmio e sem contar, mostra, foi pela Astral, né, nessa campanha que ele tá falando, que sim, foi excepcional e um prêmio muito merecido. Isso, e é interessante esse prêmio, porque depois a gente foi para São Paulo, né, com a festa final de todos os premiados, que foi bem interessante, e essa campanha foi genuinamente Montes Clarence Norte Mineiro. Né? Que legal, gente, que bacana. Vale salientar que assim, um prêmio a gente não ganha sozinho, né? Não, tem uma equipe, isso. Tem pessoas por trás, né? Isso, a gente fez a parte criativa, a Julie, que trabalhou com a gente, Bittencourt, fez um lindo texto, a parte de trilha foi feita pelo Claubich do Shake na Estúdio, a parte de produção, diga-se passagem, uma produção de quase 6 dias de produção, da Bila, do Stanley, da Casulo Estúdio, né? Então, assim, todas as empresas que estão dentro da nossa região, elas trabalham de forma muito harmônica e casada, sabe? Então, eu vejo que, assim, dentre esses parceiros que eu tenho, é muito bom ter essa harmonia, tanto de mercado como de concorrência, entre aspas, né? Você pega ali, pelo que eu entendi ali, o cara é bom na filmagem, aí você vai ali e pega. O cara é bom nisso, você vai ali, vocês vão ali e trabalham juntos, né? E você utiliza essa parte estratégica. Só me fala uma coisa que eu acho interessante, sabe, Ricardo Avaliano? O que faz... Você falou que tem 25 anos de mercado. 25 anos. 25. Uma coisa que a gente acha absolutamente bacana no trabalho do Ricardo... e eu já participei de vários projetos, como ele falou, né? A gente já indicou ele para vários clientes nossos. Ele para mim é o profissional que eu conheço, que tem a capacidade de pegar a ideia de uma empresa, né? De pegar aquilo que está acontecendo e trazer uma ideia assim fantástica, né? Uma logo, né? Uma frase, né? Uma criatividade numa campanha, tá? E não estou falando isso porque ele está aqui, porque é o que eu falo mesmo, né? Vocês sabem que a gente fala a verdade mesmo. E aí, Ricardo, quais são os diferenciais hoje que vocês têm enquanto agência e que você percebe que é importante no mercado, né? Porque a gente está vivendo um mercado publicitário assim muito diferente, né? Eu vejo que o pessoal está indo muito na linha apenas do online, né? Às vezes só quer lá pôr o dinheiro, né? E às vezes trabalha muito pouco marca, né? Quer pôr o dinheiro lá no Instagram, no Google, que é importante, claro, mas isso às vezes não casa com um projeto maior, né? E isso acaba, e mais do que isso que eu digo, né? Às vezes chega lá também o próprio profissional de vendas dele não está preparado nem para vender aquele produto. Então, eu queria que você falasse um pouco dos seus diferenciais nesse sentido. E do como é que você está, né? E depois eu queria que você citasse como é que você está vendo essa mudança no mercado publicitário aí. Dentro do mercado que ele muda desde 1950, que quando lançou a televisão, falou, o rádio vai acabar, o jornal vai acabar, tudo vai acabar. Quando veio a internet, agora que a televisão vai acabar mesmo, rádio vai acabar, jornal, né? E a gente viu que todos esses veículos de comunicação, eles foram se adaptando ao mercado, né? Então a rádio que ela foi para online, a televisão
que virou streaming, a revista que ela virou online, virou TV, né? Aí você tem vários exemplos de rádio, né? Igual Jovem Pan, Itatiaia, Transamérica, que aí tá lá, igual a gente está aqui, né? Tá a câmera lá e virou televisão, é justamente o que você falou. São mudanças de mercado e onde o consumidor fala. Mas assim, eu vejo, eu lecionei durante 10 anos na Faculdade Santo Agostinho. E nunca tinha estado dentro de uma sala de aula. E depois que eu entrei, me apaixonei, porque assim, é muito bom passar reconhecimento, né, para as pessoas e partilhar isso. Então eu dava aula de publicidade e propaganda, marketing 1, marketing 2, promoção e merchandising, tops especiais e ainda coordenava alguns alunos na pós-graduação. E tem um profissional, eu gosto muito de citá-lo, que é o Fate Popcorn. Esse cara, ele fala de tendências de consumo há 20 anos atrás, 10 anos atrás, colocou mais 15 anos para frente. Né? Legal. Ele é tido como o Nostradamus do marketing de consumo. E muito tempo atrás, o que a gente está vivendo hoje, ele falava, né? Que falava assim, a parte de personalidades de encasulamento, aquela pessoa que só compra online. Falar isso há 10, 15 anos atrás, ninguém imaginava, né? A gente vê as grandes potências aí de venda online, né? E pessoas que trabalham com isso. Mas eu posso estar errado, isso tem algum profissional que... Né? Mas é a minha opinião. É igual quando a gente tem base. Eu acho que a base do marketing, né? A base, claro que tem outras coisas, mas a base é preço, prazo, produto, promoção. Os 4 P's do marketing. Os 4 P's, E eu falo assim do quinto P, que é a pós-venda, né? Que muita gente não faz. Então, assim, se a gente tem uma marca, um produto ou um serviço, qualquer que seja, se começar por essa base, né? E os objetivos, né? Porque assim, você que está muito na consultoria, tem empresa que nem objetivo ela tem. Né? Onde é que ela quer chegar? Né? Igual você fala, onde é que ela quer chegar? Ela quer atender quais mercados? Né? Eu vejo que muita coisa que acontece hoje no mercado está de pronto. Então, eu vou fazer um marketing digital que é importante e é outro veículo, como qualquer outro, né? A parte de impulsionamento, igual você falou, às vezes só impulsiona e tal e vamos ver o que vai dar. Não é assim. Onde é que ela quer chegar, se esse investimento, se esse retorno é médio, curto, longo prazo, né? E muitas empresas que eu atendo, eu gosto que a pessoa assim, tenha esse objetivo. O meu objetivo é criar esse produto, é ser um profissional assim, né? Vejo que muitos profissionais liberais estão indo para a frente da câmera, falando de seus produtos, que isso é muito importante. E não acontecia isso, que a gente tinha medo de ir para a câmera. Não, vai filmar. Não quero. Não é comigo. Não é comigo. Então esse mercado ele está em constante mudança, porque o consumo ele está mudando, mas alguns princípios do marketing, que você falar assim, onde você quer encontrar o produto, como você quer pagar, como você quer receber, e são premissas que estão dentro do marketing de varejo, né? Diferente do marketing de serviço. Por que acontece hoje? Quando você vai fazer um planejamento publicitário ou um planejamento de marketing, ele tem que ter começo, meio e fim. O que acontece? Muitas vezes hoje, esse planejamento ele vai só até o meio e não findoura. Né? Por quê? É muito tanto a parte do cliente de imediatismo, que ele quer gravar agora e quer jogar na rede agora, e tem que acontecer isso em alguns pontos. Em alguns pontos, né? Então eu vejo um mercado em ascensão, mas um mercado que alguns diferenciais como planejamento, estudo do cliente, do produto, do serviço, muitas vezes está caindo no mercado como commodity. Né? O que é uma commodity? É tudo a mesma coisa. É tudo aquilo ali, não tem um diferencial que fala assim, isso. Obviamente, a gente sabe que são tendências, né? Tanto de marketing, como de imagem, como de investimento, mas muita coisa ainda, ela tem que mudar. E o Fate Popcorn falava assim de retorno às origens. O que é esse retorno à origem? Você lembra quando começou a estourar a coisa do Hotel Fazenda? Você lembra? Da comida de fogão a lenha? Isso. Por exemplo, as pessoas hoje estão procurando locais na natureza. Então é um pouco do retorno a essas origens, as comidas naturais, né? Comidas naturais. Então, assim, se você for ver a parte de consumo,
ela mudou muito e mudou para melhor. Por quê? Eu falo que é uma democratização tanto de produtos, né, em alguns nichos, e também de serviço. Porque era impossível alguma empresa de pequeno porte ou médio porte ter grandes investimentos publicitários com retorno. Né? Às vezes o cara ali da esquina ou uma loja online, ela investe, começa aquele produto, começa a ganhar força, e isso é muito bonito no marketing. Né? É a vitória de cada um de acordo com as informações e também com os veículos disponíveis em investimento. Né? Às vezes você pode fazer rios e rios de dinheiro de tráfego, mas se você tiver um objetivo de atendimento Brasil, né? Eu não posso fazer o mesmo investimento de tráfego que uma grande empresa faz se o meu objetivo é meu bairro ou é a minha cidade, né? Então assim, é tudo pontuado realmente em informação. Quais são os grandes erros que você percebe que o empresário comete ao contratar um marketing, uma agência ou fazer um tipo de investimento? O que você tem percebido que eles têm errado muito? Porque eu acho que esse é um ponto importante, né? O empresário ele ainda tem essa dificuldade de compreender como medir o marketing. Aí às vezes ele quer, eu preciso contratar marketing, né? A gente precisa fazer marketing, é uma palavra falada, né? Mas o que é isso, né? Às vezes ele entende pouco disso e aí ele tem cometido muitos erros em função disso e às vezes não consegue dar resultado e fala que esse dinheiro não dá resultado, né? Então eu queria que você, né, pudesse, né, ajudar, né, a pensar nisso e trazer isso aqui para o nosso pódio. O que são os grandes erros, né, cometidos pelo empresariado quando se fala em marketing, contratação de uma agência ou mesmo no tipo de investimento que ele tem feito? Eu acho que tudo se resume a uma palavra: conhecimento. Porque assim, é igual quando você vai num médico, né? Pô, mas onde é que esse cara é formado? Qual que é a especialização dele? Né? Muitas pessoas não perguntam isso. Então assim, às vezes a contratação de um profissional, que quer que seja, eu acho que a primeira base de conhecimento de um empresário para isso é o portfólio. Gregório Ventura, mas tá, Gregório, você é consultor, quais as empresas que você já atendeu? S. Qual formação? Qual formação que você tem? S. Eu tenho um costume na agência que eu sempre gosto que o cliente ele vá até a agência. Obviamente, alguns clientes que eu atendo fora, e é uma particularidade da agência, assim, que eu tenho muitos clientes fora do âmbito Minas Gerais, né? Eu tenho cliente em Campinas, tenho cliente em Indaiatuba, em Goiás, Marabá, Goiás, né, que é um trabalho que a gente está fazendo agora para os Estados Unidos e Uruguai, de um produto. Então, assim, é aquele negócio que eu falei do conhecimento. Marabá, que é no Pará, que a gente fez um trabalho lá, estou voltando para lá agora, e Brasília, Distrito Federal, Rondônia, Roraima. Então, assim, é o extremo do país, mas tem uma coisa que não muda. Como as pessoas consomem, quais são os meios de comunicação, o que eu quero de objetivo e o que a gente quer de retorno, né? E deixar um abraço aqui pro Grupo Arruda, pro Maicon, Marinho, Marcílio, que foram uns caras super empreendedores. E depois do trabalho aqui de Montes Claros me importaram para todos esses lugares aí. Que Brasília, legal. Que bacana. E vários outros lugares. Que bacana. Mas é o que você falou, eu acho que às vezes é conhecimento, sabe? Então assim, porque assim, hoje lá na agência, eu tenho, igual eu estava falando com você, eu tenho o costume de levar as pessoas na agência. Entendi. De apresentar o portfólio, de perguntar qual que é o objetivo, o que ele quer. Porque às vezes eu recebo assim como lead, vocês fazem trabalho de marketing? Sim, fazemos. O que é seu objetivo? Não, eu tenho uma empresa de tal. Sim, mas o que você quer? É um produto, desenvolver um serviço, é sua marca? Então eu acho assim que um bom briefing, uma boa conversa, um alinhamento de objetivos, né, de mercado, eles são de suma importância. Então, igual eu te falei, conhecimento. Né? E isso também acontece comigo. Às vezes eu recebo assim, a pessoa pergunta assim, você cobra quanto numa palestra? De vendas ou de o que seja? Aí a gente começa a entender, porque não é
fica parecendo aquele produto de prateleira, assim, que você chega lá e pega, né? E esse tipo de serviço, ou qualquer outro tipo de serviço, precisa ser entendido, né? Que é o que você falou, né? Leva na agência, eu também gosto de conversar, peraí, que palestra você quer, como que você quer, qual o público que é, até para você fazer uma proposta para a pessoa, né? Isso. E você tocou num ponto aí que eu vou tocar agora, que é a questão da estratégia. Você sabe disso? Todas as vezes, né, que eu trabalhei com o Ricardo, quando eu digo trabalhei, às vezes eu estava dando uma consultoria, indiquei ele ou vice-versa, a gente trabalha a estratégia do negócio em primeiro lugar, né? Minha especialidade é essa, trabalhar a estratégia do negócio, a parte comercial do negócio, até por marketing casar, entender o que essa empresa quer, aonde que ela vai chegar, porque às vezes é uma mudança de posicionamento que ela precisa ter no mercado, ela precisa investir em marketing, às vezes é uma mudança, né, de postura mesmo da empresa, né, em relação a como ela é percebida de maneira positiva ou negativa no mercado, e essa mudança de postura ela precisa ver de um encontro, por exemplo, de uma diversificação de produtos, diversificação da sua rede. Então assim, e aí quando o Ricardo chega, quando a agência chega e percebe isso, aí fica muito mais fácil você saber, o que eu posso investir, quanto que eu posso investir, onde que eu vou chegar com isso, quais são os meios que eu vou escolher até para estar presente, né? Então, a estratégia do negócio é fundamental, gente, na questão do marketing. E aí, Ricardo, a gente tem visto muitas agências, né, que surgindo aí no mercado, muita gente aí falando, não, a questão é o tráfego, né? Como é que você agrega tudo isso? Como é que você percebe nesse ponto, né? Que a gente tem que ter atenção nisso daí que está no mercado hoje, né? Assim, eu sei que você falou aí já até da questão do tráfego, mas como é que você tem visto isso daí, essa pujança de tanta coisa surgindo e às vezes o empresariado ter tanta coisa para contratar e às vezes não consegue ter resultado? Como é que você, enquanto agência, está conseguindo inserir nesse mercado e mostrar para o empresariado qual é o caminho correto, né? Porque você tem experiência, seu currículo fala por si, as suas premiações falam por si, né? Mas você tem visto muita coisa aí gritante no mercado, né, em termos de marketing, né? Creio eu. A gente tem visto, né? O que você me fala disso tudo aí e o que direção que você pode ajudar o empresário a ter, né? Para ele poder, de fato, acertar, né, nas suas estratégias de marketing? Cara, ótima pergunta. E eu vou te responder com uma palavra também. Filtro. Filtrar, realmente filtrar, porque é o seguinte, tem muita agência hoje no mercado, tem grandes agências, sabe? Admiro o trabalho de muitas agências aqui em Montes Claros, dentro do marketing digital, muitas empresas de offline, né, também no mercado. E é filtro, porque é o seguinte, há uma democratização hoje da parte publicitária, da parte do marketing no mercado, né? Como há também uma democratização no usuário, como coach, como consultor. Então, assim, às vezes eu vejo que todos os profissionais, eles são consultores, eles são publicitários, eles são marqueteiros, eles são videomaker, eles são fotógrafos. Virou tudo, né? Virou tudo. Então é o seguinte, cara, no que você é bom? Sabe? Eu, Ricardo, eu sou bom na parte criativa, eu sou bom na parte estratégica, eu sou bom numa direção de fotografia, de vídeo, mas eu não sou um cara bom em tráfego. Que eu falo bom em tráfego assim, em termos de estratégia, eu sei o que eu quero, eu sei como fazer. De ir lá e fazer, da execução. Da execução. Aí sim. eu vou contratar um cara quem é um cara hoje em Montes Claros que é bom em tráfego? Opa, esse cara. Quem é um cara bom em videomaker? Porque é o seguinte, a gente tem tanta ferramenta hoje no mercado, de edição de vídeo, de áudio, de AI, mas volta a falar, se não tem conhecimento, não adianta. Então assim, eu vou fazer um planejamento de marketing, né? E eu acho que é aí que está o grande perigo. Que às vezes você chegar dentro de uma ferramenta e você falar assim, quero um planejamento de marketing para minha casa pet. Está pronto lá o planejamento, mas espera aí. Eu acho que um prompt bem feito, um planejamento bem feito você falar de mercado, qual que é o seu objetivo e tal. Tem essas ferramentas, mas está aberto a todo mundo? Tá. Aí um empresário te contrata, algum outro profissional, ou também que não é profissional da área, vai no AI, faça o botão aqui, ó, tá pronto.
Então não tem aquele zelo de estudar, ver o mercado, ver concorrência, ver tudo, porque assim está muito aberto, né? É igual, por exemplo, quando eu vou produzir um jingle para o cliente, tem vários jingles meus no mercado. Carlinhos Supermercados, De Ferro, Casa da Esfirra. Nossa, tem tantos jingles que eu produzi, mas eu escrevi, eu vi qual era o objetivo do cliente, se a venda era por telefone, se a venda era um institucional, né? Então, assim, aí você vai para um estúdio, grava. Obviamente, hoje, se eu chegar assim, eu vou criar uma peça publicitária de áudio jingle. Pô, tudo bem, às vezes o cliente ele não tem um investimento publicitário de contratar um grande estúdio e tal. Dá para a gente fazer na AI, dá, mas a base, o que foi criado, ele tem um peso, né? Porque eu vou te falar, se falar assim, Gregório Ventura, faz um jingle para mim, você vai fazer na AI, que é bacana, são ferramentas maravilhosas. Eu, assim, sou apaixonado em tecnologia, mas eu também sou um cara que está no backstage. Eu estou atrás dos bastidores, né? Você sabe que, assim, quase não dou entrevista, quase não coloco minha cara. Oi, pessoal, eu estou aqui agora na produção, fazendo isso. Estou aqui agora com o Gregório Ventura, aqui no pódio e tal. Eu não sou esse cara. Eu gosto que meu trabalho fale por mim, né? Tem muita gente e isso você vê no mercado, que muitos profissionais, às vezes, têm e eu falo de todas as áreas, tá? Tem um ego tão exacerbado, se é isso que eu posso falar, que às vezes aparece mais do que o serviço dele. Do que o próprio cliente dele. Do que o próprio cliente dele, Então, assim, mas está tudo válido. O mercado está aí, é um mercado democrático, mas mesmo sendo democrático, vamos saber o que funciona, o que não funciona, filtro, óbvio, como eu já falei. Peraí, você atende? Quem você já atendeu? Liga para o cliente, vê como é que foi esse retorno, né? Você me perguntou em termos de diferencial de mercado. Além dessa parte que eu falei, eu acho que é a sazonalidade de cliente na agência, sabe? Eu vejo assim, que você pegar o portfólio da AUC, você tem clientes de 18 anos, 10 anos, 5 anos, 6 anos, 4 anos, que ficaram de forma interrupta na agência. Então a gente sabe aquele cliente que entrou até onde ele chegou, né? Casa da Esfirra mesmo. Casa da Esfirra veio para cá, eu assustei um dia. Tem mais de 20 anos a Casa da Esfirra em Montes Claros já, né? E aí fiz trabalho para eles em Piracicaba, Itu, Indaiatuba. Fui conhecer o mercado deles, né? Pra você ter uma ideia, a gente tinha uma placa na Dom Pedro, na rodovia lá, que era quase Dom Pedro Bandeirantes, se não me engano. Mas eles investiam quase 10 mil reais numa peça estática. Tá ok. Poderia ser usado no tráfego? Sim, mas é aquele negócio, tem dia que você não sai para comer esfirra e come. Tem dia que você não sai para comprar um pneu, mas você compra. Por quê? Às vezes você viu uma mídia offline, tem lá um QR Code todo tamanho, que você escaneou, já foi pro online. Então, assim, eu acho que as coisas se casam. Sim. Né? Como eu falo assim, eu vou fazer só digital. Tá, tudo bem. Mas se você tem um offline que converte para online, também é legal. Porque a gente tem que aprender com os grandes também, sabe? Sim, sim. Então, assim, se não tivesse essa conversão, iFood, Mercado Livre, Itaú e várias outras empresas, elas não teriam as estratégias, obviamente que agora de forma muito direcionada. Você pega o cara no offline, ele vai para o online. Por quê? No online ele tem mais tempo, ele vai estudar, ele vai ler. Então eu acho que é filtro. É importante o online, com toda certeza, o tráfego, para determinados segmentos é fundamental para trazer gente, né? Mas não se esqueçam daquilo que a gente chama de offline, né? Porque o marketing não se reduziu ao digital. O digital é uma ferramenta de complemento. Me fala um pouquinho para o empresariado entender, para a gente entender. Digamos que você é contratado para fazer uma estratégia de marketing para a empresa. Quais são os caminhos? Como é que o Ricardo pensa a estratégia de marketing? Como é que deve ser pensada uma boa estratégia de marketing de um negócio? Eu faço a imersão dentro da marca dele, dentro da empresa, levanto os pontos positivos e negativos, desenvolvemos a campanha publicitária, a estratégia
dentro do objetivo proposto pelo cliente e também às vezes não, porque às vezes nem ele sabe o que ele quer. Por isso que é bom, né? Ter um planejamento de marketing, né? Quando eu chego lá, eu já fiz com o meu cliente planejamento de marketing, não, planejamento estratégico. Quando eu já fiz com o meu cliente planejamento estratégico, esse cara aqui adora, né? Aliás, a maioria das agências gosta, né? A maioria, quando é outra. E a gente também, discute ainda sobre isso, né? Discute sobre Poder isso. Mudar isso aqui. Exatamente. E o cara, esses dias atrás, só dando um adentro aí na sua fala, mas eu acho que é importante o pessoal entender isso. Né, eu tive uma empresa que eu montei um plano comercial para ela, né? E aí chegou na parte, poxa, tinha muita coisa de marketing. Falei, não, eu vou te indicar uma agência, ele não tinha, né? Eu indiquei a agência para ele, indiquei o Ricardo. O Ricardo fez um trabalho maravilhoso, quer dizer, ele pegou aquele plano comercial que eu discuti, defini ali, né? E ele trabalhou muito bem o posicionamento, até um evento que a gente fez, inclusive aqui no Javali, Sucesso. Né, que foi sucesso. Quer dizer, ele deu uma cara, que eu não conseguiria dar nunca, né? A forma como ele fez. E que aí entra, né, o complemento, né, do marketing, da capacidade, da criatividade, de como fazer isso, né? De uma maneira que realmente desse resultado, né? Então, estou dizendo isso, né? Porque ele pegou já o cliente sabendo qual que era o objetivo, qual que era o posicionamento, né? Onde que o cliente queria chegar, e aí ele pega e dá essa cara que só o marketing pode dar, né? Eu queria fazer isso adentro, porque eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem isso, que como a estratégia do negócio, né, precisa estar linkado com o marketing, senão você pode dar tiro aí aleatório, né? E um exemplo desse que você deu, realmente é bem colocado, porque a estratégia, embora simples, ela foi, assim, muito assertiva, porque era um cliente de mais relacionamento, né? Era um cliente B2B, então assim, era empresa com empresas. Exatamente. E eu tenho várias empresas que eu atendo sem criar, às vezes, uma peça publicitária. Que às vezes é um endomarketing dentro da empresa, onde talvez os funcionários que são os clientes da empresa, né? E é isso que você falou, assim, quando é feito esse planejamento, é realmente saber qual que é a real necessidade desse cliente. Olha para você ver, algumas estratégias interessantes. Tem um cliente que está há 6 anos com a gente, que chama Peds Salgadinho. E quando o André, abraço para o André e para o Sanches aí, foi lá na agência, eles queriam um estudo de nome para a empresa. E eu falei assim, Peds, na minha cabeça eu criei um personagem Peds, que o Peds era um nome pelo estrofe no inglês, né, com os salgados do Peds. E eram os caras que não tinham investimento para fazer marketing, atleta. E eu falei assim, quanto que está um centro de salgados seus? Tá, X, não lembro. Eu falei assim, eu quero R$3.000 em salgados. Não, mas como assim? Eu quero R$3.000 em salgados. Fizemos uma ação simples, que assim, foi criativa, foi assertiva, que foi naquele sinal ali da Santa Maria com a Avenida Sanitária, né? Que é um grande fluxo ali de criança, São Mateus, aqueles colégios todos ali, né? Sólido, tal, Prisma. Paravam no sinal 2 meninas bem bacanas, né? Vestidas de forma educada, vamos dizer assim, e entregavam um negocinho cheio de salgadinhos, Peds e um panfleto. Gregório, as pessoas comiam e ligavam. Hoje virou uma potência, né? Os caras são muito bons. Olha o que ele fez. Você fez o pessoal experimentar o produto. Isso. Fez um marketing, que o pessoal não foi aquele marketing só de jogar o panfleto, né? Não. Você fez o pessoal experimentar o produto. E o produto bom, o pessoal gostou, e aí aquilo ficou conhecido. Olha pra você ver, uma coisa simples, cara, é fantástico, né? Nossa, eu gosto muito dessas ideias, dessas questões, assim, que às vezes é o que eu falo pro empresariado, né? É a criatividade, é a capacidade de você saber que o marketing ela é uma ferramenta bem aplicada, às vezes com o recurso que você pode, né, faz inclusive uma pequena empresa deslanchar, né, porque quando a coisa deslancha é fantástico, é fenomenal. E assim, outra coisa que foi bem interessante também, aí a gente está falando da Astral, que todo mundo hoje vê muita mídia da Astral, as embalagens, os personagens que foram criados, né? E André vai lembrar desse episódio. Nós fizemos uma ação no Dia das Crianças, que era o seguinte, selecionamos algumas escolas de Montes Claros, fizemos um jalequim para as crianças, aí eles chegavam na Astral, tinha
uma história falando da Astral, né? Como era produzido e tal. Aí essas crianças, elas iam para dentro da fábrica, ver todo o processo, colocavam a mão na massa como se elas estivessem fazendo o pão, né? Aí quando elas saíam da fábrica, elas voltavam para uma sala lá que já tinha um lanche, que falamos com eles que eram os pãozinhos que eles tinham feito na fábrica. E eles comeram aqueles pãezinhos e tal. E na saída, cada um recebeu um kit da Astral com vários pães. E é interessante que assim, foi tudo pensado até no horário. Eram turmas da tarde, porque normalmente, seu filho já está grande já, né? Já estamos com filhos grandes. Mas normalmente o que o pai faz? O pai pega a criança na escola, ou passa numa padaria, num supermercado, para ir para o lanche da tarde, né? Na noite e tal. E a ideia era essa, deu muito certo, que eles recebiam os pães, e o objetivo assim, de degustação do produto, que muitas pessoas às vezes não conheciam o pão que foi produzido, né? Os lançamentos aí, que a Astral está com vários lançamentos. E aí, vamos passar na padaria. Não, mamãe, não precisa passar não, que eu tô ganhando um tanto de pão aqui, ó. Então, cara, mas eu não tô falando de 1 mês, 2 meses, 3 anos, eu tô falando de continuidade de ter uma estratégia, né? Disso. E o que é legal disso tudo, Ricardo, é assim, quando você vai falando, porque, olha, depende muito da estratégia, né? Se é igual você falou da empresa de salgado, que precisa ser conhecida, é uma estratégia. Talvez dependendo do segmento, da empresa, você vai escolher outra estratégia, porque às vezes a pessoa pensa, eu vou repetir essa estratégia aqui para mim. Mas será que o seu negócio precisa desta estratégia, né? Por isso que você fala que eu tenho que estudar, entender, né? Se é uma empresa nova, se é uma empresa que precisa fortalecer marca. Porque você também tem empresas que são consolidadas e às vezes precisam reposicionar, por exemplo, sua marca. De repente precisa mudar tudo. Você quer um exemplo disso? Que foi uma escola, e eu tenho um carinho muito grande por essa marca, muito grande, que é a Drogaria Minas Brasil. Sim. Você vê a evolução da Minas Brasil com relação a slogans, né? Vender barato é tradição, a drogaria do povão, tem sempre uma perto de você que ela foi, né? Evoluindo. E a gente brinca, que Leandro aí, Luciano, a turma vai falar que assim, quem não conhece o telefone da Minas Brasil não é do norte de Minas, né? Vamos falar assim, 3221-2011. É verdade. E aí, cara, tem umas coisas muito engraçadas da profissão que, assim, eu não costumo o cliente falar assim, Ricardo, faz isso. Não, que eu acho que é um diferencial também. Ele tem isso, ele fala, cara, quer fazer isso. Não, pera ainda, vamos avaliar aqui. Aí daqui a pouco ele vem, cara, com um negócio que você fala, puxa vida, né? Por que eu não pensei nisso? Eu pensei assim, por exemplo, o mascotezinho da Minas Brasil, que é um caso interessante, quem desenhou foi a filha de Leandro. Foi a filha dele que desenhou. E quando ele foi desenhado e tal, nessa época era outra agência que estava trabalhando, eu falei assim, cara, a gente tem que dar uma nova cara para esse mascote. Por quê? A gente tá numa fase que 221-2011 tá em crise desde quando a gente era pequeno. Né? Porque assim, é rádio direto, televisão direto e tal. E às vezes com a mudança, aí entra o feio popcorn, de costumes, de novos consumos, novos clientes da Minas Brasil. Talvez você perguntar para um menino hoje de X anos, né? Estou falando aqui, qual foi a ideia da parte criativa? Qual o telefone da Minas Brasil? Talvez ele não saiba, mas ele vai falar assim, aquela do bonequinho, do mascotinho. E nós temos uma campanha linda que a gente desenvolveu o 3D do mascote e eu pensei numa campanha de votação desse nome, desse mascote. E aí colocamos 3 nomes para votação e aí a criança ia ganhar um kit da Faber-Castell bacana pra caramba, não sei quantos, acho que foi R$2.000 em compras com os pais, e a escola que ele estudava ia ganhar um computador. A campanha foi mais ou menos isso. Tem no YouTube lá a campanha lá. E assim, a estratégia ela foi linkada de trabalhar um personagem que fosse para outras gerações, isso foi um objetivo. O outro objetivo de aumento das vendas da loja. Mas como assim, Ricardo? Desenhar para aumentar as vendas. Nós colocamos uma cédula, que era um desenho do mascote em branco, né, para eles colorirem, que a pessoa tinha que ir
até uma das lojas, retirar, colorir e voltar e colocar na loja. Então, com essa ação, eu falei com o cara ir lá 2 vezes na loja, né? Porque por mais que você... Aquele negócio, às vezes você sai para comprar e não compra. Mas você entra dentro de uma drogaria Minas Brasil, cara, você fala assim... Tem de tudo. Eu esqueci alguma coisa e tal. Por acaso eles vendem até remédio, né? Exato. E assim, foi uma ação muito legal. Aí fizemos o mascote em tamanho real, inflável, que tem várias ações. Eu lembro dessa ação. Então, assim, são coisas que às vezes não é o empresário que pede para a agência. A gente tem essa característica de sugerir, falar, porque é muito fácil, né? Falar assim, faz isso e aquilo. E interessante que tudo isso que a gente está conversando aqui, eu falo que marketing, a gente é contar histórias, né? Então, isso é contação de história, né? E o marketing, às vezes, ele conta uma história de uma maneira tão bacana, muito legal. Ricardo, fala aqui, qual que é o seu legado? Né? Qual que é o legado, né, que você quer deixar? O legado? Cara, eu acho que um mercado que tem um potencial muito grande, um mercado para novas gerações de acreditar no que gosta, porque hoje, às vezes, assim, as pessoas elas são motivadas pelo dinheiro, né? Eu falo que dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência do que a gente faz. E muitas pessoas elas vão pelo dinheiro. Isso aqui dá dinheiro, vou fazer isso aqui. Até quando você vai aguentar? E quando você fala com amor, com carinho pelo realmente a profissão que você escolheu, seja qual ela for. A gente tem muito exemplo do... Perdão, esqueci o nome do... Eu vi até aqui, Rufino. Sim. Rufino. Sim. Veio aqui, né? É um cara que estava dentro de um lixão. Uhum. E a coisa que ele mais falava que era lindo ver a luz do sol entrar numa frestinha de madeira que tinha. Uhum. Ele podia estar dentro do barracão, mas ele fala muito da mãe dele, né? Que a mãe dele Rufino, né? que o piso era limpinho e tal, e é uma grande potência hoje do mercado de peças, né? Usadas e tal. Então eu acho que o legado é falar assim, ame o que você faz, faça com paixão, faça com responsabilidade, faça com sinceridade, não prometa o que você não pode entregar, né? Porque eu vejo muito isso, assim, às vezes uma agência entra numa empresa, não tem que mudar a marca, não tem que mudar isso, não tem que mudar... Não mostre seu trabalho só criticando, elogie, sabe? Às vezes chega uma pessoa lá na agência, olha, eu estava sendo atendido pela agência, cara, grandes profissionais, ótimos profissionais. Porque a partir do momento, que às vezes tem muito isso no mercado, das pessoas falarem mal de outro profissional para se sobressair. Você não precisa disso, não. Você tem sua luz própria, entendeu? Igual assim, eu vejo às vezes... se a gente ficar aqui 3 horas, vou te falar assim, de inúmeros casos, né? De várias empresas que a gente atendeu nesses 25 anos de mercado. E muita coisa, de vários segmentos. Mas eu acho que a sinceridade que você tem com o seu cliente, e eu falo muito assim, quando eu entro dentro de uma empresa, eu tenho pelo menos um sentimento de dono, né? Porque eu acho que quando a gente tem esse sentimento de dono, eu acho que a gente faz um melhor trabalho, a gente preocupa mais, e é isso aí, cara. É isso aí. Que legal, que legal. Queria que você deixasse um recado aí para o empresariado, né, que está te ouvindo, que vai te ouvir. Que mensagem, assim, o que você quer deixar, assim, de dica, de algo importante na sua visão para o empresariado que está nos acompanhando? Então vamos ao que interessa. Ao que tudo indica, igual eu falei com o Gregório, ter o conhecimento de o que é sua empresa, o que é seu produto, o que é seu serviço, onde você quer chegar, ou é local, ou é estadual, ou é nacional, ou é internacional, porque assim, com as ferramentas que você tem hoje no mercado e com profissionais direcionados em cada área, competentes e engajados com o seu objetivo, é sucesso. Então, vamos ao que interessa, filtre, estude e coloque sua marca no seu coração, que acho que tudo dá certo. Que bacana. Ricardo,
Você é um cara fantástico, cara, eu te admiro muito, parabéns por todo esse trabalho que você tem feito ao longo dos anos, né, ajudando tantas empresas de maneira tão criativa, de maneira tão inteligente e trazendo um podcast que agrega muito, porque eu digo assim, quando a gente traz, né, pessoas de vários segmentos e agora trazendo marketing, ajuda você, empresário, a entender, através de uma pessoa experiente, né, e de uma empresa de sucesso que está no pódio, né, a entender como é que você tem que olhar o marketing, né, o que é importante, né, para você tomar decisão, para você contratar, para você saber aquilo que vai te dar mais resultado. Então, nosso objetivo no pódio é esse. E aproveitar e dizer para você, né, que a caneca que você tá aí é sua, né? É o seu presente, tá bom? Então aí, eu sou o Jô Soares, mas tô quase igual. Não né? É? É a caneca do Greg. O Greg já é mais magrinho, né? Tá aqui o seu troféu do pódio, você é um cara do pódio, sua empresa é um cara do pódio, né? Muito obrigado. Então aí, muito sucesso para você, porque as empresas são muito valorizadas e a gente tem esse objetivo no pódio, de colocar as empresas no pódio, de colocar você no pódio. E você que nos acompanha, eu sempre brinco, né? E de uma maneira muito clara, né? Nesse slogan, né? Você também está no pódio, né? Porque você está aqui conosco, nos acompanhando. E agradecer também a tanta gente que nos ajuda aí, nos apoia, tantos empreendedores, né? Quero agradecer a Lucas Everest, né? Da Everest Studio, que ele está conosco aí há 6 anos, ele que, né, faz aí toda a nossa gravação, edição, né, Lucas? Então, um grande abraço aí a Lucas que está aqui conosco, né? E tantas outras pessoas como o Ricardo, que é um grande parceiro. Então, quero deixar aí os seus últimos agradecimentos, fica à vontade aí. Cara, eu quero muito agradecer a você pelo convite. É um cara que admiro muito, sou seu fã, sem rasgação de seda, que já tem muito tempo que a gente se conhece. Se conhece, verdade. E eu vejo, através desse projeto do Pod, tantos outros que você fez, o Leader Coach, que eu tive o privilégio e a honra de ser seu marketing, né? Que trouxemos o João Dória na época, mais de 600 alunos ali dentro do OAB. E quantas vidas ali foram transformadas, quantos empresários hoje a gente tem no mercado por essa atitude sua. É muito bom falar que muita coisa que hoje no mercado, de vários profissionais, vários empresários, tem na sua figura uma alavancada assim, muito forte, até pela preocupação humana que você tem, a preocupação no mercado, com sua cidade, né? Então isso é muito importante. Quero muito te agradecer, te parabenizar, viu? E precisando, estou sempre aqui. Quero agradecer também em especial a minha esposa Ariane, a Luísa, a Gabriela, toda a minha família, né, que sempre estão aí comigo. Porque a publicidade às vezes é complicado também, viu, Vinha? A gente fica deprimido, porque às vezes não vem criação nenhuma na cabeça, né? Então tem que ter o alicerce e o suporte da família. Beijo, Gabi, Ariane, Luísa, minha mãe e meus irmãos. Obrigado, gente. E também a toda a equipe da Alck Comunicação, que está sempre comigo e fazendo um resultado diferente e criativo no mercado publicitário e de marketing Montes Claros e região. Obrigado. Valeu. Legal, a Ariane, de fato, né, a esposa dele é um suporte, os filhos, muito legal isso, né, parabéns à família, a equipe da Alck aí. Pessoal, uma alegria poder estar aqui falando de um assunto tão importante, né, com uma pessoa tão especialista, né, de tanto conhecimento nesta área e com tantas histórias para nos contar, que é Ricardo Alckmin. Então, uma grande alegria estar aqui. Lembre-se, né, divulgue, porque você sabe, porque aqui, com Gregório Ventura, você está no pódio.